bem-vindos ao laboratório virtual Não Mexam em Nada, por favor, porque aqui nós vamos arriscar nossa vida em nome da ciência. Olha só, eu vou pegar esta carga aqui, ó, eu nem sei quanto ela vale, vou chamar ela de Qzão. E eu quero estudar algo que ela produz aqui em volta dela, o chamado... isso. Só que eu tenho que decidir onde é que eu vou fazer o estudo, né? Se eu vou fazer o estudo aqui, aqui ou aqui. Aqui, esse ponto aqui é bonito. Eu quero aquele ponto ali para ser estudado. Vou ignorar aquele ponto e aquele ponto ali. Eu não coloquei nada aqui ainda, tá? É apenas um ponto. Eu marquei na bancada do laboratório com uma canetinha vermelha, aquele ponto. Tem algo aqui, é o campo elétrico. Eu quero aprender a medir. E se a gente quer medir alguma coisa nessa vida, na ciência, nós temos que ir para o laboratório e fazer a medida várias vezes, inclusive. Como é que eu vou fazer essa experiência? Bem simples. Eu vou pegar uma partícula de teste, uma carguinha que eu conheço, e vou amarrar nela o dinamômetro que mede a força. Em newtons, inclusive, esse dinamômetro mede. E vou medir a força. No laboratório de verdade, nós faríamos 1000 vezes o estudo. 1000. Tiraríamos a média dos resultados encontrados. Aqui nós vamos fazer só 3 vezes, porque não tem tempo. Então, olha só. E eu vou usar uma carga de 2 coulombs, uma carga assassina. No laboratório de verdade, nós usaríamos uma carga de 2 microcoulombs, 10 na menos 6, 2 micro, para não matar ninguém, para ser seguro. Uma carga de 2 coulombs é possível fulminar várias pessoas com uma descarga elétrica. 2 parece tão pouco, né? Mas em coulomb é muito. 2 coulombs é um monte. Então não encostem. Não encostem na carga. Vou pegar a carga de teste, tá lá o dinamômetro amarradinho nela. Eu coloquei ali, estou sentindo a força, deixa eu ver quanto? Sim, 30 newtons. 30 newtons exatos de força. Não foi 29,9, não, foi 30, uma facada da minha experiência. É 30 redondo. No laboratório da vida real dá 29,93. É uma merda. Aqui no laboratório virtual é tudo redondo. Agora deixa eu ver. Tirei a partícula de 2 coulomb, vou pegar uma de 4 coulomb. Coloquei ali. Fala, meu querido. Mas como é que tu sabe se eu não te dei aula ainda? Como é que tu sabe, caramba? Porque é óbvio, né? Porque a lei de Coulomb já nos tinha mostrado que se dobra a carga, dobra a força. É ou não é? Quero ver. 6 Coulomb. Oh yes, 90. Deixa eu ver se faz sentido. Triplicou a carga, triplicou a força. Faz sentido. Tu vê, cara, estudando um pouquinho, o cara já começa a intuir como é que a natureza funciona. Para uma pessoa normal que nem nós, o cara olha isso e pensa, idiota. Para um gênio da ciência, o cara olha isso e... descobri! Yes! Descobri! Vou criar uma nova grandeza física e vou mudar a ciência. Tu entende, cara? O normal ele olha, oh, que idiota. O gênio ele olha, tá ali, descobri, cara, eu descobri. Já sei como é que se calcula o campo elétrico. Já sei. Até que tá na cara. E o normal não, o normal ele, o cara tá louco. E o gênio não, o gênio ele enxerga o que ninguém enxerga. Ele percebe que já que a relação entre força e carga são constantes, se ele dividir a força pela carga, ele não está medindo a influência dessa carguinha, ele está medindo a influência da carga geradora do campo. Quer ver? Qual experiência eu devo usar para calcular esta divisão? Qualquer uma, porque em todas elas a divisão vai dar igual, até porque quando o número da direita dobrou, é porque o da esquerda dobrou. Então vai. Pode ser 30 newtons, 2 coulombs, campo elétrico. 30 por 2? 15 newtons por coulomb. O que significa dizer que naquele ponto tem um campo elétrico de 15 newtons por coulomb. Que cada coulomb que eu colocar ali vai receber 15 newtons do campo elétrico de força. Se eu colocar 2, 30, lógico. Se eu colocar 3, 4... Faz sentido, né? Então, deixa eu ver. Não acredito, senhor. Está querendo me dizer que campo elétrico serve só para dizer quanta força vai atuar em cada coulomb? É, só isso. Só que como a gente não enxerga o campo elétrico, fica uma coisa meio etérea. E o cérebro se confunde quando a gente não enxerga as coisas. Lembra do X da aula passada? Com o X era difícil pensar, com o número ficou ridículo. Então tu tem que aprender a distrair mesmo para poder ir um pouco além. Fala, querida. Aqui? Sem problema. É que assim, eu tinha explicado umas 2, 3 vezes o seguinte, ó, que a distância entre as linhas de campo, ela indica o quão forte é o campo. Quanto mais juntinhas estão as linhas, mais poderoso é o campo. E quanto mais afastadas, menos poderoso. Campo meia boca, opa, ficou apertadinho, campo forte.
e campo ficou mais fraco ainda, distante, beleza? Por isso que a gente sabia que só de olhar o campo era mais intenso no ponto B. Parabéns pela pergunta, garota, é assim que se faz. Fala, querida. Não, tá só explicando? Fala. Que bonito, olha que bonita a pergunta. Ó, eu na outra turma fiz de exemplo também porque um colega me cutucou. Professor, só existe campo desse tipo? Não, não. O campo que a gente mais vai estudar e mais vai aprender sobre ele é um campo muito especial. Imagina que eu pego uma placa metálica bem comprida. Aqui, ó, beleza? Outra placa metálica comprida, igualzinha a outra. Parece que é diferente, mas é igual. Ó, beleza? Ficou boa essa placa. Aí, olha só. Uma placa metálica eu conecto no polo positivo de uma bateria. A outra placa metálica no polo negativo. A placa conectada ao polo positivo fica positivamente carregada. A placa conectada ao polo negativo, por sua vez, fica negativamente. Esse tipo de campo elétrico que vai surgir entre essas placas é um campo chamado uniforme. O que significa uniforme na física? Constante, que apresenta o mesmo valor em todos os lugares. E aí, ó, tá vendo que as linhas são paralelas e igualmente espaçadas? Esse igualmente espaçadas é justamente para mostrar que a distância, sendo a mesma, mostra que o campo elétrico tem o mesmo valor em qualquer ponto. Por exemplo, 30 newton por coulomb, 30 newton por coulomb, 30, 30, 30, 30, 30, em qualquer lugar. Ótima colocação. Obrigado, cara. Enriqueceu a aula. Pessoal, olha só. Campo elétrico nasceu de uma grandeza vetorial, concordas comigo? Então ele também é vetorial. E o sinal da carga de teste que eu vou usar não importa, porque a gente já sabe que as partículas positivas geram campo de afastamento e partículas negativas gerariam campo de aproximação. E aí, para onde é que será que aponta a setinha do campo elétrico que eu calculei naquele ponto? Para cá? Aqui? Assim? Não, né? É justamente o oposto, né? É um campo de afastamento. Quanto vale mesmo esse vetor para essa situação estudada? 15 newtons por coulomb. Significado físico: cada coulomb recebe 15 newtons. Só isso. Então o campo elétrico mede quanta força atuará em cada coulomb de partícula, né, em cada coulomb de carga da partícula colocada na região. Por enquanto é isso. Aí um aluno perguntou, né, professor, só na outra turma, é só assim que pode calcular campo elétrico? Não, calma. É que primeiro eu quis te mostrar como é que surgiu a ideia de campo elétrico, como é que os caras começaram a bolar, ó, vamos criar essa ideia. Como é que as experiências fizeram os caras terem o estalo. Só que aí depois eles criaram outras técnicas para calcular campo elétrico, né? Então eu vou te mostrar já em seguida uma outra maneira de calcular campo elétrico. Essa primeira maneira de calcular campo elétrico a gente chama de definição. Uma palavra que incomodava muito, definição. Porque definição é uma invenção, né? E na minha cabeça, como assim? Eu nasci embebido no mundo que usava velocidade, né? Quando me falaram que Galileu Galilei inventou a ideia de velocidade, eu fiquei chocado. Porque para mim parecia uma coisa que já existiu, sempre existiu. Tá no mundo, velocidade existe, tá na Bíblia a velocidade. E aí eles falaram que não, foi Galileu. Galileu, usando o coração como relógio, que sacou a ideia de velocidade, escreveu um livro sobre o assunto. E hoje nós usamos no dia a dia velocidade. A mesma coisa campo elétrico. Campo elétrico não é tão comum em nossas vidas como velocidade. Mas é possível que daqui a 100 anos na sociedade as crianças falem em campo elétrico como se fizesse parte da vida delas. Provavelmente vai ser assim. Provavelmente vai ser assim. Um dia essas noções vão estar tão arraigadas na nossa existência, né, já que cada equipamento teu emite campo elétrico, né, que uma hora tu vai falar de campo elétrico como se falasse de velocidade na tua vida. Certo? Mas calma que com o tempo a gente vai aprendendo isso. Mais importante para agora, vamos ver como é que a gente calcula campo elétrico de uma outra maneira, de uma maneira mais poderosa. Olhem por quê. Vocês perceberam que para eu poder achar esse valor de campo elétrico, eu tive que ir para o laboratório e fazer experiência? Será que veio alguém aqui do governo e fez experiência para ver se o campo elétrico dessa sala é seguro? Porque tem limites de campo elétrico para ser seguro para o ser humano. Se o campo elétrico for muito intenso em uma região, pode causar problemas de saúde. Será que veio algum cara que mediu? Não, né? O engenheiro que fabricou a lâmpada, que fabricou o projetor, que fabricou o condicionador de ar, ele já sabia qual era o campo elétrico que o aparelho gerava, né, próximo dele, senão ele nem seria liberado para venda, né? Então eu quero te mostrar como é que o engenheiro calcula sem ter que fazer experiência, né? Porque fazer experiência o tempo inteiro é um saco. Manda, amigo. Ô, Otávio, tu falou que o laboratório ia fazer, no caso, mil experiências. Mil? Por que ia fazer 1000 se é sempre constante? Não, aí é que tá.
Essa é proporcional. Não, a tua colocação foi perfeita. Só vou te responder por que faz 1000 experiências. Faz 1000 experiências não é por ser constante, porque se pela constância o cara faria 3 igual, né? No laboratório a gente faz 1000 porque todo equipamento de medida tem erro. A gente estuda isso em metrologia, uma parte da faculdade. No curso superior a gente estuda isso a fundo. Então assim, quando tu vai lá no posto de gasolina e abastece 10,58 litros, é o que está marcando na bomba. Mas existe uma imprecisão naquele 10,58. E aí tem um órgão, né, o Inmetro, já deve ter escutado falar nele, que ele vai em todos os postos de gasolina para garantir que 1 litro do posto de gasolina aqui de São José seja igual a 1 litro em Biguaçu, seja igual a 1 litro no Nordeste do país. Certo? Então tem empresas especializadas em medir. Quando tu vai para o laboratório medir, mesmo que tu use o melhor equipamento, as últimas casas após a vírgula, elas são duvidosas, os algarismos duvidosos. Para que tu consiga detectar até onde o teu equipamento está errando, até onde a natureza está influenciando, tu tem que fazer 1000 vezes a experiência e tirar a média dos valores. Senão os erros, uma hora vai dar 29,93 newtons, na outra hora vai dar 29,96 e depois vai dar 29,91. E foi tu mesmo que mediu com o mesmo equipamento as 3 vezes, cara. Tá entendendo? E quanto mais preciso o equipamento, mais caro ele é. Então, às vezes, a gente usa um equipamento não tão bom e repete a experiência 1000 vezes para dar validade para ela. Então, as repetições que eu citei é em função da imprecisão dos equipamentos utilizados. Por isso que na ciência a gente faz 1000, 10.000 vezes, tira a média, publica na revista científica, espera outros cientistas do mundo lerem para ver se eu não fiz nenhuma cagada para depois ser chamado de ciência. Até então é só teste, é só estudos, beleza? Por isso que eu confio tanto na ciência, cara. A ciência é o bicho. Ô galera, olha só, o negócio é o seguinte, vamos avançar um pouquinho? Vamos ver como é que se calcula campo elétrico por uma outra técnica sem usar experimentos empíricos. Olha só que bonito o que a gente vai fazer agora. Ali vai ser bom. Aqui. Olha só, pessoal, me acompanhe. Eu acabei de te mostrar que estudando fenômenos eletrostáticos, os cientistas perceberam que medir campo elétrico, uma ótima maneira de fazer isso, era pegar a força que estava atuando na partícula de teste e dividir pelo valor da própria partícula de teste, da carga da partícula de teste. É isso aí. Então, ó, quando eu usei a partícula 1, eu medi a força nela e fiz a divisão. Quando eu usei a partícula 2, eu medi a força atuando nela e fiz a divisão. Só que eu acabei de te mostrar também que para calcular a força elétrica, eu posso usar essa fórmula aqui, né? Posso ou não posso? Posso. Então imagina, se eu chamei de Qzão a carga que estava fixa no laboratório e Qzinho a carguinha de teste que eu colocava no ponto para fazer o estudo. Então uma vai ser Qzão e a outra vai ser Qzinho. E aquela ali é o Qzinho mesmo, né? Que é de teste. Tudo bem para vocês? Só que olha só, isola numa. Que beleza! E já está até isolado, hein? Quem é que vem aqui no lugar do F então? K vezes Qzão vezes Qzinho, D ao quadrado, que é a distância entre uma partícula e outra. Certo? E aqui embaixo tem qual? O Qzinho, não é isso? Mas espera aí, Qzinho dividido por Qzinho dá 1. Então olha só outra fórmula para campo elétrico que nós temos a partir de agora. Não, olha isso, cara. Olha isso aqui e olha isso aqui. Qual é a diferença? Só. Se tem duas cargas, está se calculando força. Se tem uma carga só, está se calculando campo elétrico. Acabou, é isso. Não, vamos lá. Ó, qual letrinha? Isso aqui é igual a essa aqui. Oi? Cara, aí é que tá, ó. Agora que vem o detalhe. As perguntas que podem ser feitas são 1000, mas são tantas. Por exemplo, para essa carga aqui, eu posso te fornecer a constante eletrostática, a carga e a distância e te pedir o campo. Eu posso te fornecer o campo, a carga e a distância e te pedir a constante eletrostática. Eu posso te fornecer o E, o Q, o K, né? E o D e te pedir a carga. E por último, eu posso fornecer e pedir. Tudo isso é possível. Tá? Então, e tem que te preparar para isso. Mas está dividido? Está multiplicando? Matemática básica. Então, com uma interpretação de texto boa e com a matemática básica, tu faz a festa. Aí a pergunta mais capciosa, a pergunta mais perigosa. Professor, oh meu Deus, professor,
Eu nunca sei qual fórmula que eu vou usar. Meu Deus, como essa pergunta me irrita, cara. Essa pergunta me deixa louco, cara. Ela me deixa absurdamente louco. Olha por quê. Porque se o cara te forneceu IA, tu usa essa. E se o cara, oh meu Deus, te forneceu IA, tu usa a outra. Tá vendo? Então essa pergunta ela não existe. A pergunta, professor, qual fórmula eu vou usar? Ela não existe. Por quê? Porque tu vai ler a questão, vai anotar os dados, e ao anotar os dados gritam para ti, usa essa. E pronto. Falou em força em carga, usa a definição. Falou em carga e distância, usa a outra fórmula. Pois não. As duas vão estar no formulário? Claro, as duas vão estar no formulário. Também. Sim, exatamente desse jeito. Certo? Como prometido. Sempre que eu passar uma fórmula para vocês, vai ser com a cara que vai estar no formulário da UFSC. Meus professores não tiveram esse cuidado, eu fiquei puto. Cheguei no dia do vestibular, eu tinha estudado um pouquinho antes, né? Mas algumas fórmulas não eram do jeito que eu esperava e perdi alguns minutos preciosos. Certo? Então tem que tomar esse cuidado mesmo. Ótima pergunta. Muito obrigado pela atenção. Cara, tu já pode arriscar algumas, hein? De força elétrica e de campo elétrico. Próxima aula a gente encerra essas discussões aí.